É cada vez mais comum pessoas buscarem melhor qualidade de vida em outros países. Esses movimentos migratórios contribuem e muito para o desenvolvimento econômico dos locais de destino. Na academia de hoje nós vamos conhecer um trabalho que trata do controle migratório, que mistura, em casos de transgressões, lei penal com lei de imigração. O estudo é de Gabriel Haddad Teixeira. Migração e controle migratório no contexto da justiça atuarial. Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de mestre em Direito no programa de mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, na área de concentração Direito das Relações Internacionais. Orientadora, professora doutora Cristina Zakzeski. E quem participa do programa e do debate é Luísa Faria, mestre em Direito das Relações Internacionais, e Regina Célia Colasso. Ela é conselheira de Direitos Humanos do Distrito Federal e também advogada. Eu quero aqui agradecê-las pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite da TV X para participar do programa de hoje. Nós vamos conferir um resumo deste estudo. O objetivo do estudo é analisar a cultura punitiva das sociedades contemporâneas e a reprodução do senso comum de que há uma relação direta entre imigração e criminalidade. Assim, o trabalho busca analisar o controle migratório em diferentes contextos normativos. Bem, Gabriel, obrigado também pela presença. Eu já gostaria que você falasse da metodologia deste seu estudo. Pois não. Bom, primeiro agradeço o convite da TV Justiça, agradeço também a disponibilidade e a atenção das colegas. Bem, o trabalho parte do princípio que o controle social ele é construído historicamente a partir das relações de poder e desvio. Então, se nós temos transformações na nossa sociedade atual, é factível também uma transformação na forma de controle. Então, o primeiro capítulo do trabalho vai analisar justamente essa transformação da sociedade que conduz a uma nova forma, então, de controle, no caso específico do controle migratório. Então, o primeiro capítulo vai abordar essa transformação, o esgotamento de alguns paradigmas já estabelecidos, como o estado do bem-estar social, também o welfare state, ou também o Fordismo, ou outros modelos de produção. E aí, então, o impacto que essa transformação gera na forma de controle, no caso migratório. Em seguida, o trabalho ele faz uma abordagem dogmática de temas, na verdade, de leis, que tratam da questão migratória. Então, qual é o objetivo do trabalho? É identificar nesse conjunto normativo esse movimento de aproximação entre as leis migratórias e as leis penais, que é o que a gente chama de crimigração. Então, o segundo capítulo trabalha com as normas internacionais, de direito internacional público. O segundo capítulo vai trabalhar com uma abordagem regional, e aí eu escolhi a União Europeia, porque se trata de um processo de integração mais avançado, mais estabelecido, e também porque, historicamente, as imigrações tiveram um impacto muito importante na consolidação desse bloco. E o quarto capítulo, então, vai abordar as leis migratórias de 5 estados europeus. Então, o objetivo era encontrar nessas leis esse movimento de aproximação. A essa análise dogmática, eu acresci alguns dados e estatísticas que foram produzidas sobre a imigração e o controle penal, tentando identificar se existe esse movimento de crimigração, qual é o fundamento, então, desse estabelecimento de risco no imigrante. Essa é a metodologia básica do trabalho. Bem, e nós vamos conferir agora a parte da bibliografia. Tolerância Zero. Estratégias e Práticas da Sociedade de Controle, de Alessandro de Giorgi, editora Vírus. A Emergência da Crimigração, Organização Maria João Guia, editora Sinets. Direito de Imigração, o Estatuto do Estrangeiro em uma Perspectiva de Direitos Humanos, de Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, editora Núria Fabres. Bem, Gabriel, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração, então, do seu estudo? Claro. Bom, o Tolerância Zero, o livro do Alessandro de Giorgi, foi o livro teoria básica para trabalhar com essa transformação da sociedade e do controle penal. Então, ele é que traz o subsídio para poder falar dessa transformação, dessa nova forma, dessa nova programação da estrutura de controle. O livro seguinte, que seria A Emergência da Crimigração, é um livro que foi organizado por uma rede de estudos sobre a crimigração. É um livro organizado pela professora Maria João Guia,
que traz justamente o texto que conceitua o que é crimigração e começa a fundamentar e consolidar esse movimento de aproximação entre essas leis. E o terceiro livro, O Direito de Imigração, da professora Cristiane Lopes, é um livro que apresenta uma teoria básica sobre direitos e proteção do imigrante. Então, eu procurei dividir a bibliografia entre os 3 momentos mais importantes do trabalho. Vamos falar agora, então, do estudo. Bom, o estudo. A partir da década de 70, 1970, nós começamos a perceber essas transformações da sociedade que levam a esse abandono do modelo correcional e terapêutico do controle social. Então, até então, a gente pensava em aplicar o controle para ressocializar, para disciplinar aqueles elementos que eram desviantes. Então, a partir de então, a gente muda essa ideia e começa a entender que esse modelo ele está fracassando, tá certo? Com o esgotamento dos modelos estabelecidos, como Fordismo, Welfare State e até mesmo Estado-nação, nós temos, então, um movimento de transformação do controle social. E essa nova programação vai ser pautada em um elemento de risco. Nós não vamos mais perseguir os desvios que aconteceram, mas nós vamos perseguir a possibilidade de um desvio. E aí, nesse contexto, o imigrante ele ganha destaque, certo? Então, nós começamos a perceber, além disso, uma transformação da sociedade, que passa de uma sociedade de classe para uma sociedade de risco. Então, não só nós começamos a pensar em risco, mas como mudamos a nossa concepção de risco. Até então, a ciência era responsável, era grande responsável, pela definição do que é um risco, ou do que é risco na sociedade. A partir dessa mudança da sociedade, nós começamos a acoplar também, a incorporar nesse sentido, o medo e o senso comum da sociedade. Então, o risco passa a ser estabelecido também pela racionalidade social. E aí que o imigrante recebe cada vez mais um elemento de risco, tá certo? Então, com esse conteúdo, nós passamos, então, para a análise da crimigração. A crimigração ela pode ser analisada em 2 perspectivas. Uma política criminal, e aí a gente vai estudar dentro das teorias da criminologia. Qual é o papel, qual a importância, qual o impacto do imigrante nesses estudos, ou onde os imigrantes aparecem nas teorias relacionadas à criminologia. Depois disso, a gente passa por uma análise jurídica. Do ponto de vista jurídico, eu estabeleci 3 planos de observação. O plano de observação internacional, o plano de observação regional e o plano de observação nacional. No plano internacional, o resultado do trabalho foi que não há esse movimento de aproximação entre as leis imigratórias e as leis penais. Por quê? No plano internacional, nós temos uma convergência de uma convergência de fatores que favorece o pensamento da imigração de outra forma. Então, já que no plano internacional o conjunto de atores é muito amplo, de interesses é muito amplo, a gente busca, então, uma proteção dos direitos humanos e uma proteção do imigrante. No plano regional, essa situação se inverte. Eu tenho uma redução dos atores, eu tenho uma convergência de vontades entre esses atores, que são reduzidos agora. E aí outros interesses surgem, como, por exemplo, a questão da livre circulação de pessoas dentro do bloco. E também a questão da segurança desse bloco. Como é que eu vou proteger esses estados que agora querem compor uma unidade? Então, nesse contexto, a crimigração ela ganha um pouco mais de força, de impacto. E analisando mais a fundo dentro desse bloco, o que eu consigo perceber é que cada estado vai promover esse movimento de convergência, de crimigração, do seu modo, a depender da sua estrutura política, da sua questão econômica, ou até mesmo do impacto que esses fluxos migratórios geram nessa sociedade. Então, juntando a essa análise legislativa a questão de dados e informações que foram produzidas pelos próprios estados, o que eu percebi é que o fluxo migratório, o aumento da população diante do aumento da imigração, não resultou no impacto do aumento da criminalidade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, o risco que nós atribuímos ao imigrante vem principalmente da racionalidade social, que não consegue prever e interagir com esses elementos externos. Porque, cientificamente falando, não tenho como comprovar a relação entre aumento da criminalidade e aumento da imigração. Então, esse foi o resultado principal do trabalho.
Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com a academia já na fase de debates. Até já. Em debate hoje no Academia, a dissertação Crimigração e Controle Migratório no contexto da Justiça Atuarial. O estudo foi apresentado por Gabriel Haddad Teixeira como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito no programa de mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília, na área de Direito das Relações Internacionais. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A não cumulatividade dos tributos, André Mendes Moreira, editora Noesis. Prisão civil do devedor de alimentos, abolição, Roberto Serra da Silva Maia, editora LTR. Dignidade humana, João Costa Neto, editora Saraiva. Bom, vamos pedir aqui à professora Luísa para dar início então ao nosso debate. Bom, Gabriel, eu gostaria de parabenizar o seu trabalho. Um trabalho muito bem escrito, um trabalho muito atual e um trabalho que traz muitas novidades. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o seu trabalho. E eu gostaria de debater com você a seguinte questão. Quando você fala da crimigração e quando você fala, enfim, que não houve um aumento da criminalidade em razão da quantidade de imigrantes em um determinado país, no seu caso na União Europeia, que foi o foco da sua pesquisa, eu gostaria de questionar o seguinte. Então, se não tem um aumento da criminalidade, que é o que normalmente é passado pelos estados, até como uma forma para evitar o excesso de imigração, então qual seria o motivo que essa imigração ela é segurada? Desculpa, não é segurada a palavra. Qual o motivo que essa imigração ela é controlada? Acredito eu que seja por questões econômicas, correto? Então, só que por questões econômicas, nem sempre a gente convence a população a rejeitar esse imigrante. Então, é mais fácil trazer a ideia da criminalidade até mesmo do que as questões econômicas. Então, eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa questão. Até que ponto a imigração ela pode prejudicar a economia, até que ponto ela é necessária para a economia. Porque eu vejo a imigração, muitas vezes irregular, até como, enfim, como o dólar. Por mais que você queira que o dólar abaixe, ele não pode abaixar demais. Então, você quer que a imigração irregular, ela diminua, mas você não quer que ela acabe, porque, de alguma forma, eu consigo pagar mais barato para esses imigrantes irregulares e eu consigo abaixar o preço do meu produto. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho esse paralelo. Então, a análise dos estados que foram selecionados, no caso, foi a Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e Bélgica, verdade. O que mostrou, esse estudo mostrou é que a economia tem sim um forte impacto na forma de lidar com o imigrante. Porque quando esse imigrante ele é necessário, eu tendo a evitar esse movimento de convergência entre crime e migração, entre leis penais e leis migratórias. Mas a grande questão é a seguinte: o movimento de crime e migração também é importante para a economia e pode ser fomentado por alguns agentes econômicos. Por quê? Quando eu tenho, então, a intensificação do controle, eu consigo produzir uma população vulnerável, que seriam, então, dos imigrantes irregulares. E esses imigrantes irregulares estariam, então, dispostos a trabalhar abrindo mão de seus direitos e garantias fundamentais. Então, abrindo mão desses direitos, eu tenho uma mão de obra mais barata e que eu posso explorar economicamente de uma forma mais intensa. Então, o que a gente vem mostrando nesse trabalho também é justamente que essa construção do risco sobre o imigrante, com base na racionalidade social, também é fomentada, financiada por esses agentes econômicos que vão ganhar com esse movimento de crimigração. Então, fazendo um paralelo entre economia e controle migratório, com certeza a economia é um dos fatores que vai impactar na forma de controlar esses fluxos migratórios. A gente não tem dúvida em relação a isso. Mas o controle migratório é algo histórico e que está dentro da própria noção do Estado e do exercício da soberania. Então, existem diversas razões e fatores para exercer esse controle migratório, que também passa pela economia. Mas te apresentar uma resposta sobre por que o Estado quer ou não intensificar é algo que é muito difícil de fazer em abstrato, porque as razões para a Alemanha estabelecer um controle migratório, com certeza, são razões
diferentes que o Brasil, das razões que o Brasil utiliza para estabelecer o seu controle migratório. Então, tudo isso passa por uma necessidade de mão de obra, de assistência social que está estabelecida no Estado. Então, são diversos fatores ali relacionados. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa focar o nosso estudo em um determinado Estado. Olha, por que o Brasil quer estabelecer um controle assim? Ou por que a Alemanha ou a União Europeia? E é um pouco do que eu busquei responder no trabalho, cada um no seu momento. Então, olha, por que a União Europeia visa isso? E por que esses 5 estados em questão, eles precisam disso ou buscaram isso? E de que forma fizeram isso? Conselheira Regina Colasso. Gostaria de parabenizar o professor Gabriel, excelente trabalho, a delicadeza e a tecnicidade do trabalho feito foi muito visível. E eu tenho uma certa curiosidade. A questão da crimigração, ela surge mais ou menos em 2006, não é? Esse tema, essa discussão. Teria alguma relação com a questão do terrorismo internacional, essa difusão de ideia do imigrante enquanto possível terrorista no país, especialmente assim, na Espanha, não é? Onde existem muitos casos, e me chamou a atenção o período, né, do tema ter surgido a crimigração. E no caso, você também, uma coisa que você aborda é a questão da mudança da sociedade de classe para uma sociedade de risco, ou seja, a questão dos conflitos, não é? O conflito anterior seria um conflito da sociedade de classe, e aí a gente está nesse período de transformação para uma sociedade de risco, em que o imigrante ele é considerado um elemento de risco, certo? Porque existe uma espécie de incógnita em relação a ele. Então, no caso, seria por conta de toda essa questão de atentados, do terrorismo, qual a relação que existe? Bom, primeiro, é preciso esclarecer que o termo crimigração ele surge sim em 2006, com um trabalho da professora Juliet, que está até mesmo no livro que foi citado, aí, A Emergência da Crimigração. Mas a noção de crimigração, de aproximação desses conjuntos normativos, já é algo que a gente discute de alguma forma na criminologia. Talvez não de forma tão intensa, com um termo próprio, como aconteceu a partir de 2006. E a resposta, ela passa justamente por esse momento de modificação da sociedade de classe para a sociedade de riscos. O que acontece aí? A sociedade ela começa a perceber de forma diferenciada esse risco. E até mesmo o risco do desenvolvimento industrial, ele começa a ser percebido de outra forma. Então, a preocupação que era pautada, sobretudo, na divisão de classes, com a sociedade de risco, passa por uma noção de distribuir de forma um pouco, digamos, distribuir de forma um pouco saudável o risco na sociedade. Então, olha, eu não posso concentrar o risco na sua pessoa nem na dela, eu preciso, então, que todos nós dividimos essa responsabilidade, esse risco. E daí, esse movimento de transformação da sociedade de classe para a sociedade de risco passa, sobretudo, por um momento em que a sociedade passa a ter mais acesso à informação. Então, a sociedade, tendo mais informação, consegue conceber melhor os riscos. Riscos que eram desconhecidos passam, então, a ser conhecidos. Riscos radiológicos, químicos, até mesmo relacionados à questão de saúde e produção de alimentos. Então, com os acontecimentos terroristas que nós vivenciamos aí no início desse século, com certeza, pela ampla divulgação, pelo desenvolvimento tecnológico que permitiu todo o acompanhamento ao vivo dessas situações, também fomentou esse processo de conhecer mais o risco que vem dessa questão do terrorismo. Mas é preciso esclarecer um ponto muito importante. A crimigração, ela está relacionada à utilização do direito penal para reforçar as normas de direito administrativo que versam sobre a imigração. Quando eu estou falando de terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico internacional de armas e por aí vai, eu estou falando de crimes praticados por estrangeiros, possivelmente por estrangeiros,
que não está relacionada a essa noção de crimigração. Por quê? Quando eu estou tipificando, criminalizando o terrorismo, o tráfico de pessoas, eu estou protegendo um bem jurídico que é tutelado no nosso ordenamento jurídico. Quando eu estou falando de crimigração, eu uso o direito penal para criminalizar, para tipificar condutas que vão contra o direito administrativo, que não seria bem um bem jurídico tutelado no nosso ordenamento jurídico, ou não deveria ser utilizado, não deveria ser tutelado pelo direito penal. Professora Luísa. Bom, eu tenho a seguinte questão. Quando a gente fala em crimigração, em juntar as leis penais com as leis administrativas para punir o imigrante que não necessariamente, enfim, está cometendo crimes, eu gostaria de saber o seguinte: essa função, o Estado, quando ele faz isso, ele está usando a função dele punitiva de forma pedagógica para evitar que novas pessoas vão para lá? Porque se eu vejo que vários estão voltando, que vários não está se permitindo que os imigrantes estejam naquele país, acaba que eu desestimulo os outros de irem também. Então, o Estado, quando ele está punindo, ele está reprimindo, muitas vezes de forma dura, mas o objetivo dele também está ligado com essa função pedagógica. Eu queria que você falasse sobre essa questão da função punitiva do Estado. Falar da por que punir é algo sempre muito interessante. No caso da crimigração em específico, eu não acho que a punição dos imigrantes em situação irregular vai gerar esse efeito pedagógico, porque muitas vezes essa informação fica restrita ali ao Estado. Então, eu sou um brasileiro que resolvo imigrar de forma irregular para um país X, e se eu sou criminalizado nesse país X, dificilmente isso vai ter algum conteúdo, vai ter algum impacto no meu país, no Brasil. No país de origem. No meu país de origem, perdão. Logo, o que acontece? Esse efeito pedagógico, ele acaba não surtindo esse efeito, porque ele só vai gerar esse efeito se eu tenho o público-alvo, que seriam, então, os possíveis desviantes também nesse mesmo sentido. Bom, quando a gente fala de por que punir, vem um monte de razões, né? Uma das razões que eu acredito para o exercício da crimigração é justamente essa produção de sujeitos vulneráveis que vai, de alguma forma, gerar lucro para alguém. Essa é uma das razões. Eu acho que essa cultura punitiva ela vem fundamentada, vem fomentada por essa estrutura que ganha, que lucra com isso. Outra razão que eu percebo é, já que esse risco da imigração vem basicamente de uma racionalidade social, a resposta do Estado serve como uma forma de segurança para a sua população. Fiquem tranquilos, nós vamos cuidar desse risco que vem dos imigrantes em situação irregular, que seria, então, uma função de prevenção geral positiva, um direito penal simbólico relacionado aí às leis imigratórias. Professora Regina. No Brasil, existe a possibilidade de se efetivar mesmo a questão da crimigração, e essa questão do elemento de risco, no caso, porque o Brasil ele é considerado assim, uma mãe universal, né? Então é sempre um país muito acolhedor, né? E um tema como esse, uma ideia como essa sendo desenvolvida, o Brasil corre o risco de se tornar mais severo em relação às leis de imigração, ou ter uma postura e um comportamento diferente do que foi todo o tempo? Bom, formalmente, preciso esclarecer que as leis imigratórias no Brasil, elas têm uma base da década de 80. Então, a ideia por trás das leis, do Estatuto do Estrangeiro, por exemplo, no Brasil, era basicamente de segurança nacional. E já é possível, nesse Estatuto, mesmo na década de 80, verificar alguns elementos de crimigração. Porque, como eu disse, a crimigração ela tem várias faces. E uma delas já é a comunicação de informação, de compartilhamento de informações entre esses dois sistemas. Então, quando a gente vai selecionar os imigrantes que são, então, elegíveis para o Brasil, a gente já utiliza de alguma forma, em alguma medida, as informações produzidas pelo sistema penal. Então, já é interessante buscar informações sobre antecedentes, reincidência e por aí vai. Mais do que isso, na nossa sociedade, pelo menos essa é a minha percepção, é o meu senso, nós ainda não temos essa construção de elemento de risco tão pautado na racionalidade social. O brasileiro ele não consegue ver muito o imigrante como um elemento de risco, ainda talvez. Mas, por trás disso tudo, nós já estamos trabalhando no sentido de
fomentar a crimigração. Por exemplo, hoje no Congresso Nacional tem um projeto de lei, que é o projeto do novo Código Penal, que tem um título específico para trabalhar dos crimes relativos aos estrangeiros. Se você olha para esse título lá no projeto do Código Penal, você vai encontrar um monte de condutas que já estão, de alguma forma, tipificadas no resto do projeto. Então, é a utilização de documentos falsos, de informações errôneas. Por que, então, criminalizar de outra forma aquilo que já foi criminalizado? Qual é a diferença na proteção dos bens jurídicos daquele tipo relativos aos nacionais e esses tipos que são exclusivos para os estrangeiros? Então, existe sim um movimento de crimigração também no Brasil. Eu acho que ele está mais na esfera formal e institucional e menos na sociedade. Eu acho que o brasileiro ainda não consegue estabelecer muito bem, ou pelo menos não consegue exteriorizar, se for essa a razão, esse elemento de risco atribuído ao imigrante, como acontece em outros países. Bem, Gabriel, muito obrigado pela presença aqui no Academia, também a Regina, Luísa, também muito obrigado, professora, pela presença aqui no Academia e pelas perguntas. Lembro que você também pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. O nosso endereço é academia@stf.jus.br. Por meio deste endereço, você pode enviar o seu trabalho, ou seja, a sua dissertação ou até mesmo a sua tese. E o nosso endereço na internet é www.tvjustiça.jus.br. Lá você assiste não só esse programa, como outros programas da TV Justiça. Obrigado e até o próximo encontro.